Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professora Janine, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que as crianças com deficiência atrapalham o ensino das demais. Qual a sua opinião sobre isso? O ministro da Educação se equivocou ao falar das crianças com deficiência, ao dizer que elas atrapalham o aprendizado das outras. Na verdade, faz bastante tempo havia a ideia de que o ideal numa classe seria numa série de ensino, seria você dividir os alunos conforme a velocidade de aprendizado. E houve escolas que fizeram isso, então a cada prova você modificava a disposição da classe, colocando os melhores numa determinada sala, os mais fracos numa outra sala, para que os mais fracos não atrasassem o aprendizado dos mais acelerados. Agora, isso que aparentemente ou a curto prazo tem um efeito positivo em favor dos que estão mais acelerados, traz problemas sérios se nós pensarmos que educação não é simplesmente o adestramento das pessoas, o fornecimento de conhecimentos, o treinamento, mas que educação é a formação de um ser humano. Porque na sua relação com as pessoas, você vai ter relações com pessoas diferentes. Umas pessoas mais rápidas, outras pessoas mais vagarosas, pessoas que são mais aptas para o conhecimento em matérias científicas, pessoas que são mais capazes de conhecimento em matérias humanas, gente que é melhor nas relações humanas, gente que é mais adequado para lidar com objetos e coisas. E o interessante na sala de aula é você ter todas as pessoas assim. E isso vale em especial no caso das crianças com deficiência. As crianças com deficiência, elas têm um aprendizado mais vagaroso? Pode ser, não todas. Pode ser que algumas tenham. Mas o fato é que isto faz que todos os alunos convivam com pessoas de todos os tipos. E um dos enormes problemas da nossa educação e da nossa sociedade, mas que a educação reproduz e agrava, é o apartheid social. Nós temos uma educação na qual você não tem um convívio, por exemplo, de ricos com pobres, ou mesmo de cores diferentes da pele, de culturas diferentes, o convívio é pequeno. Basicamente, nós temos uma gigantesca separação social, um apartheid, que o Cristóvão Buarque aportuguesava para apartagem. Você tem um apartheid social enorme, e se você separar também as crianças com deficiência, o que você vai fazer com isso é apenas acentuar esta espécie assim de narcisismo educacional, em que você vai tentar fazer que as pessoas só convivam com gente que é parecida com elas, ou nas competências, ou no poder aquisitivo, ou nas crenças, inclusive religiosas, etc. Quando a escola tem que ser justamente o lugar de aprendizado da diferença. E por quê? Porque às vezes você não sabe da sua própria diferença. Na verdade, não é só aprender a diferença do outro, é aprender a diferença sua. Nós somos seres diferentes e somos iguais em direitos. Quando dizemos todos os seres humanos são iguais, ninguém quer dizer com isso que somos idênticos, que somos clones. Todos somos iguais em direitos, mas somos diferentes em realidade. Então, o que isso quer dizer? Que a igualdade de direitos é justamente a possibilidade de cada um se valorize na sua diferença. Então, se eu aprendo a conviver com pessoas que são diferentes de mim, pela riqueza, por isso, por aquilo, até mesmo por alguma deficiência, eu também posso aprender a identificar as minhas diferenças. E como deve ser a educação das pessoas com deficiência? O assunto da deficiência está na meta 4 do Plano Nacional de Educação, e um dos públicos visados é o público dos alunos de aprendizado muito rápido, os chamados superdotados ou altas habilidades. Esses também sofrem numa sala de aula. Eles também têm dificuldade, às vezes, de aprendizado no convívio com os outros. Então, o que você tem que ensinar? Você tem que fazer todos aprenderem a conviver. É nesse sentido que o ministro se equivoca ao pretender uma separação ainda mais aguda na educação do que a que nós já temos. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Será que homens e mulheres que desenvolvem a forma leve da Covid-19 transmitem igualmente o vírus? Quem responde é a professora Maiana Zates. Inúmeros trabalhos mostraram que o risco de ter uma forma mais grave de Covid-19 é maior nos homens do que nas mulheres. Um exemplo recente foi do Tarcísio Meira e sua esposa Glória Menezes. Os dois foram infectados, mas a esposa teve uma forma mais leve, apesar de ser um ano mais velha. Por outro lado, quando se mede a taxa de transmissão do novo coronavírus, considera-se a taxa de transmissão sem diferenciar homens e mulheres. E aí nós fizemos a seguinte pergunta: será que homens e mulheres com formas mais leves, que não exigem hospitalização, transmitem igualmente o vírus? Para tirar isso a limpo, nós resolvemos investigar, a partir de dados recebidos de e-mails de casais convivendo juntos durante a pandemia, sem medidas protetoras, quem é o primeiro ou único na casa que foi infectado e quem transmite para quem. Professora, e como é que vocês selecionaram os casais? Primeiro, a ideia foi averiguar casais discordantes, isto é, casais vivendo juntos, dos quais um teve Covid-19 com todos os sintomas, enquanto o parceiro ou parceira, apesar de não usar nenhuma medida protetora ou distanciamento, não foi infectada. E o diagnóstico nos sintomáticos foi confirmado por PCR ou sorologia, enquanto os assintomáticos tinham sorologia negativa. Nós recebemos entre julho de 2020 e junho de 2021 mais de 2.000 e-mails de pessoas que relataram serem casais discordantes. E dentre eles nós selecionamos os que tinham anexado os exames laboratoriais e confirmado que não haviam se separado durante o período de infecção. Importante lembrar que essa pesquisa foi feita antes da circulação da variante Delta. Em seguida, nós queremos saber, entre os casais concordantes, onde os dois eram sintomáticos, quem havia transmitido para quem, isto é, quem havia se infectado primeiro. E recebemos mais questionários e, novamente, na maioria dos casos, o homem é que havia se infectado primeiro e transmitido para sua companheira. Quando nós juntamos os dados, isto é, 1.603 questionários, nós vimos que, na grande maioria dos casos, a proporção de homens que foram os primeiros infectados ou os únicos infectados transmitindo para as mulheres eram significativamente maior. Eram 943 homens versus 660 mulheres, isto é, 43% mais homens. E a próxima questão era: será que a explicação estaria no fato dos homens se preocuparem menos com as medidas protetoras, isto é, o uso de máscaras ou distanciamento social? Ou poderia ser por uma diferença biológica? Então, a vantagem de estudar casais morando juntos era justamente descartar o comportamento diferencial dos homens e tentar ver se havia uma explicação biológica. Devemos lembrar que, em média, os homens têm uma caixa torácica maior e falam mais alto, e por isso podem transmitir mais pela saliva. Isso poderia, inclusive, ser uma das explicações para relatos do que se classificou como alguns super spreaders, isto é, alguns indivíduos capazes de infectar muitas pessoas próximas. Mas outra observação que poderia explicar essa diferença está relacionada à carga viral na saliva. Então, já falei disso, um trabalho recente realizado no Centro do Genoma, coordenado por minha colega Maria Rita Passos Bueno e publicado na revista Diagnostics, mostrou que homens têm uma carga viral de até 10 vezes maior na saliva do que as mulheres. Isso explicaria casos que me foram relatados de casais médicos onde a esposa infectada ficou sintomática, mas o marido não, apesar de não adotar medidas protetoras. E esse mesmo marido, meses mais tarde, foi infectado por um paciente do sexo masculino e desenvolveu a forma sintomática da Covid-19. Ou seja, esse estudo epidemiológico mostra que, além de ter formas mais graves da Covid-19 quando infectados pelo SARS-CoV-2, os homens transmitem mais o vírus do que as mulheres, mesmo em ambiente não hospitalar. E o pior de tudo é que estudos recentes mostram também que homens se vacinam menos que as mulheres, o que aumenta ainda mais o risco de transmissão. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Fique de olho!
por Eduardo Rocha. Professor, hoje o assunto é olhos e homeostase. O que é o fenômeno biológico da homeostase e como os olhos contribuem? Olá. Homeostase, cuja tradução literal talvez pudesse ser entendida como a manutenção da igualdade de condições, é também referida como o equilíbrio físico-químico que permite a estabilidade biológica de um determinado organismo. Ou seja, diante de mudanças no ambiente externo, o organismo detecta isso, faz seus ajustes, procurando então medidas de equilíbrio, economia e até outras ações para a preservação das funções internas e da vida como um fim maior. Os olhos participam e muito da homeostase, de maneira mais superficial e inicial no controle da entrada de luz, que pode ser regulada diante da intensidade, tanto pelo fechamento das pálpebras, quase que involuntariamente, e até pelo fechamento das pupilas, é uma ação em busca da homeostase. Da mesma forma, o reconhecimento do ambiente externo, mais ou menos seco, com mais ou menos poluentes, permite que o organismo se ajuste e o corpo faça então com que suas glândulas lacrimais protejam melhor a superfície dos olhos, diminuindo a produção de lágrima, quando isso é uma saída econômica, ou aumentando essa produção quando fatores agressivos como poluentes, material particulado, agentes cáusticos estão presentes na superfície e em contato com os olhos. Da mesma forma, a vasodilatação, que deixa os olhos vermelhos e algumas vezes lacrimejando, também é um ajuste que permite aumentar as defesas, melhorar a irrigação e a nutrição dos tecidos de ambientes externos mais inóspitos. E a homeostase do corpo tem também contribuição dos olhos? O organismo, como um todo, também se beneficia da detecção e respostas sinalizadoras feitas pelos olhos para um bom equilíbrio do corpo do indivíduo como um todo. Mesmo os olhos que veem mal ou muito pouco veem, são capazes de, através da detecção da luminosidade, melhorar os ajustes para regular o controle do sono, do apetite, o estímulo às atividades em ambientes e situações com mais luminosidade e até na regulação de hormônios que acabam também tendo papel nessas funções básicas do organismo relacionadas ao metabolismo, ao sono, ao apetite e assim por diante, fazendo então com que os olhos identifiquem o chamado ciclo circadiano, o dia, noite e assim o ciclo completo de uma jornada diária. Dessa forma, é possível então compreender como os olhos são capazes de atuar promovendo o equilíbrio físico-químico interno para melhor estabilidade, não só desempenho da função visual, como também para o organismo como um todo. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, os recentes embates do presidente Bolsonaro com os demais poderes, como na questão eleitoral, afetam o cenário econômico? Então, quando a gente olha essa postura beligerante do presidente e o questionamento dos resultados eleitorais, sem provas, em eleições que ainda vão ocorrer, tudo isso traz uma incerteza muito grande sobre o ambiente político. Isso acaba gerando incertezas no campo econômico. E, por um lado, parece até que o presidente ele já está prevendo a sua própria derrota em 2022, por já estar lançando dúvidas sobre os resultados e tentando minar
a credibilidade do Legislativo e do Poder Judiciário, até como uma estratégia de colocar dúvidas em relação às nossas instituições democráticas. Isso acaba sendo muito negativo, né? Acho que qualquer tipo de incerteza, ainda mais em relação a uma ruptura institucional, faz com que os investidores fiquem mais inseguros. Um elemento chave para o investimento é justamente ter uma segurança. Quanto mais incerto é o ambiente, mais improvável é que os investimentos, que são muito necessários, ocorram no país. Então, é uma estratégia que prejudica um dos pilares que poderiam estar ajudando o presidente em 2022, que é essa questão econômica. Então, é uma estratégia até difícil de entender em termos de probabilidade eleitoral. E como isso afeta a estratégia de outros prováveis candidatos à presidência? Quando a gente olha essa estratégia de atacar os demais poderes, de questionar os resultados eleitorais, isso vem gerando uma incerteza em termos políticos, institucionais e, consequentemente, econômicos. Isso acaba também tirando o apoio daqueles eleitores que votaram no presidente na eleição passada, mas que são menos radicais, né? O que ele vem falando é para aquela base mais ativa, mais radical, e quando ele dobra, quando ele vai aumentando essa aposta, ele vai, né, se isolando, não só em termos políticos, do apoio político, mas também eleitoral. As pessoas, elas não são radicais no geral. Então, aqueles eleitores que são mais ponderados, eles acabam buscando uma alternativa, e aí fortalece a possibilidade de que um nome de centro que seja mais ponderado apareça como uma possibilidade de estar entrando no segundo turno, provavelmente contra o candidato do PT, que as pesquisas têm mostrado que tem bastante apoio e provavelmente vai estar no segundo turno. É muito mais fácil essa alternativa entrar no segundo turno no lugar do presidente do que no lugar do candidato do PT. E fora isso, o presidente vem acumulando uma série de problemas nas mais diversas áreas. Se a gente for pensar a parte ambiental, vários problemas que estão sendo enfrentados, o mundo inteiro vem falando sobre isso, já vem afetando negativamente a produção e exportação de certos produtos brasileiros. A gente tem a parte da educação, com os ministros que não têm formação, não têm preparo para estar atuando de forma a melhorar o nosso sistema educacional, que é fundamental. Então a gente também tem a parte da saúde, onde tivemos vários problemas antes do atual ministro e com consequências muito graves em termos de saúde, em termos de óbitos. Então tudo isso vai acabar aparecendo no processo eleitoral. Tem a questão até da economia, que tem apresentado uma série de problemas, tem retomado de uma forma relativamente fraca, tem aparecido problemas de inflação, problemas de déficit do governo, que gera mais incerteza. Tem a questão que muitas pessoas são contra, e isso tem a ver também com a radicalização, que é um enfoque numa política de segurança, onde vários estudos mostram que não é a melhor. Então tudo isso vai pesar contra, né? E isso pode até, no final das contas, acabar levando a um presidente ainda mais radical. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o STF e o Congresso Nacional voltaram a discutir o marco temporal na demarcação das terras indígenas. Qual a importância dessa discussão, professor? O Supremo Tribunal Federal está retomando a discussão sobre o chamado marco temporal na demarcação das terras indígenas. No Congresso Nacional, o projeto de lei número 490 de 2007, também relacionado a este assunto, voltou a tramitar e pode ser objeto de deliberação. Mas o que é, afinal, esta proposta de adoção de um marco temporal na demarcação de terras indígenas? É simples. A Constituição Federal reconhece aos índios os direitos sobre as terras que originalmente ocupam, né, mencionando justamente os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam. E fixa para a União, para o governo federal, a obrigação de demarcar, proteger e fazer respeitar esses direitos indígenas relativamente a essas terras. A adoção do marco temporal é defendida por setores da sociedade brasileira, principalmente aqueles ligados aos segmentos mais atrasados da exploração agrícola. Essa proposta implica em se reconhecer para os índios apenas as terras que estariam sendo ocupadas na data da promulgação da Constituição, ou seja, em 5 de outubro de 1988. Isto é um absurdo, pois seria legitimar a grilagem e a ocupação indevida que ocorreu no período anterior à Constituição de 1988, implicando em prejuízo enorme para os direitos dos índios. Na verdade, a eventual adoção dessa proposta de marco temporal terá para os direitos humanos dois efeitos muito perversos. Que efeitos são esses, professor? Primeiro, como já mencionei, negar vigência aos direitos indígenas, podendo inclusive gerar a reversão de demarcações de terra já realizadas em função dos critérios que adotam como referência justamente a noção de ocupação tradicional e não de ocupação em 5 de outubro de 1988. E há um outro impacto mais amplo ainda para os direitos humanos, que é um impacto sobre o meio ambiente, que atinge toda a sociedade brasileira. Pois o objetivo com o marco temporal é expandir a exploração econômica de terras que até agora têm sido preservadas. Os estudos mostram que nas terras indígenas os índices de desmatamento são mínimos, principalmente se levar em comparação os índices extremamente elevados que vêm ocorrendo no Brasil. Trata-se de um tema de muita importância e que deve merecer toda a atenção. Na Universidade de São Paulo, ele vem sendo estudado em diversas unidades e, recentemente, na Cátedra José Bonifácio, houve a dedicação de um ano de estudos coordenados pela importante líder indígena mexicana Beatriz Paredes ao exame justamente do mundo indígena na América Latina, identificando a importância dos índios do continente para a formação das nossas sociedades. O conjunto de estudos conduzidos por Beatriz Paredes, nesta obra editada pela EDUSP, é de acesso livre e gratuito e está disponível através do link que eu estou deixando indicado na página que retrata esta coluna no jornal da USP. Vale a pena consultar esse material neste momento em que a discussão sobre o marco temporal pode afetar imensamente os direitos dos povos indígenas. Este foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, eu sei que o senhor vai dar a dica de uma exposição de uma importante artista brasileira. Leila e ouvintes da Rádio USP, gravo essa coluna um dia antes da abertura da exposição retrospectiva de Regina Silveira, denominada de Outros Paradoxos, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Essa exposição, ela já dialoga com um outro grande evento que está para acontecer em São Paulo, que é mais uma edição da Bienal Internacional de São Paulo. Regina Silveira é uma artista inspiradora, seminal e uma referência ímpar na arte contemporânea brasileira. Para compartilhar com vocês, ouvintes da Rádio USP, um pouco dessa riqueza e dessa importância de Regina Silveira em nosso meio, eu resgato aqui algumas ideias que estão em um texto que eu publiquei, ou que se relaciona à curadoria
da exposição Clara Luz, que Regina Silveira realizou no Centro Cultural Banco do Brasil. Então eu tive a honra e o privilégio de ser esse curador de Regina Silveira naquela ocasião, mas também tive a oportunidade de realmente mergulhar em sua obra e tentar entender essa trajetória realmente incrível de uma artista que foge aos padrões mais canônicos, né, do que um artista se imagina de um artista. E como o senhor denomina a trajetória de Regina Silveira? Naquela ocasião, em 2003, eu denominei essa sua trajetória de um iluminismo tropical. Num certo sentido, que a artista instaura um iluminismo às avessas, um iluminismo nas bordas da cultura eurocêntrica e no centro de uma cultura relativizada, híbrida e até mesmo precária, e eu diria hoje violenta até, né, que é a brasileira. E quais são esses recursos, né, de um iluminismo tropical, dos quais Regina Silveira emprega? Então, assim, é importante que, além da crítica e da autocrítica, Regina trabalha muito a questão da metalinguagem, da ironia e até da reversibilidade. Eu diria até que há virtudes bastante claras nessa sua trajetória, né? Que seja a flexibilidade, o uso das técnicas de forma bastante variada, ela não tem nenhuma predileção por uma linguagem ou outra dentro das artes visuais, né? A sua relação corajosa com os meios tradicionais e também com os meios mais recentes, tecnológicos, né? Até com a virtualidade, né? E nesse sentido, há uma adaptabilidade que é muito interessante, uma vez que Regina não trabalha só com espaços protegidos, como nesse caso o museu, mas ela também se aventura pela cidade, ela tem trabalhos que são realizados em diferentes contextos, né? E há uma perseverança, há sempre um grande investimento que Regina faz nos diversos projetos que ela participa, das quais são convidados ou não, e Regina não desiste, né? E com isso eu reforço que sempre Regina foi muito corajosa, né? Então há um enfrentamento sempre de uma situação, e eu diria que a principal estratégia que ela emprega está relacionada, ou tem como base, o universo da grafia. E aí eu digo que ela joga com preto. E é interessante porque, assim, a gente poderia até dizer que Regina, no seu iluminismo tropical, às avessas, ela é um farol que emana a luz negra. E até numa entrevista que ela deu para a crítica de arte Angélica de Moraes, ela fala que acha que pinta em preto. E não é uma brincadeira, é um comentário crítico sobre a própria produção. Uma galáxia de importantes referenciais que estruturam essa sua produção no tempo. Talvez até possamos experienciar ou vivenciar nessa sua retrospectiva no MAC um outro fenômeno, o de uma eclipse provocada por esse iluminismo tropical nessa instituição que, por natureza, é conservadora. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.